Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Toque Saúde. Mais uma vez estamos aqui com a Sandra Pereira, nossa coach, que nos veio trazer um tema, desta vez uma coisa que nos acontece muitas vezes e que nos evita que avancemos nas nossas lutas e nas nossas metas, que é os bloqueios mentais e as crenças limitadoras. Olá, Sandra, tudo bem? Olá, muito bom dia. Então, fala-nos lá um bocadinho deste tema, porque realmente muitas vezes a gente está sempre aqui na dúvida e a duvidar de nós próprios, não é? O que é que podemos fazer? Conta-nos lá. Então, primeiro, definir o que é um bloqueio mental ou uma crença limitadora. O que é que isto significa na prática? Quando nós, por exemplo, não temos valor próprio ou não acreditamos naquilo que temos para fazer ou não acreditamos em nós mesmos. O que é que de onde é que isto surge? Qual é a causa, por exemplo, de um bloqueio mental? Tem várias origens, não é? Pode ser um bloqueio que já existe há muitos anos, pode advir de uma situação até familiar, algum comentário que fizeram, ou algo que nós ouvimos e passamos a conservar dentro de nós como se fosse um mantra. Ainda agora estamos a fazer um mantra antes de iniciar, porque é muito importante relaxar, e às vezes nós simplesmente agregamos informação que não nos compete, que não nos serve para absolutamente nada, que é mesmo assim. Agora, quando nós acreditamos em algo que não é vantajoso, não é positivo, o que é que isto vai fazer? Vai nos impedir de agir, não é? Vai alavancar os tais bloqueios ou as tais autossabotagens e nós não conseguimos andar para a frente. E isto depois traz outros processos, que são os nossos pensamentos negativos, não desenvolvemos nenhum tipo de ação para promover o nosso bem-estar, destrói-nos um bocadinho a autoestima também, desmotiva-nos. Portanto, acreditar em algo que não nos impede ou que nos impede de atingir um objetivo não é benéfico de todo. E como eu disse, pode ter várias origens, pode ser algo já muito antigo, ou alguma convicção que nós agregamos para nós no nosso passado, através de alguma coisa que alguém nos disse, pode ser algo um pouco mais recente, simplesmente uma descredibilização momentânea, pode ter sido um chefe que nos disse qualquer coisa menos positiva, pode ter sido algo que nos falhou num determinado momento e que nós dissemos assim, olha, não consigo fazer isto, afinal não sou capaz. E isto constrói aqui uma ideia errada. Porquê que é errada? Porque se calhar nós nunca testámos de outra forma, falhou uma vez, não quer dizer que falhe sempre, então construímos ali uma crença, uma mais-valia, parece que é uma mais-valia e bloqueia-nos automaticamente a ação. Então o bloqueio mental é algo que nos impede de agir, não é? E que faz com que a gente acabe por nos auto-sabotar também naquelas decisões que tomamos, não é? Porque duvidamos daquilo que somos capazes de fazer e criamos aqui uma série de desculpas às vezes, não é? Para não fazer. Às vezes não são desculpas, às vezes é mesmo uma estratégia do nosso inconsciente, porque nós temos que justificar porque é que não fazemos aquilo. Eu quero atingir um objetivo e por qualquer razão existem passos para chegar a esse objetivo. Vamos imaginar que são degraus que eu tenho que subir e há um degrau que eu tenho muita insegurança. Eu avanço 2, mas depois há um terceiro que eu não tenho estabilidade. Isto metaforicamente para nós percebermos o que é que acontece. Aquele degrau está assente em algo que não é viável, na nossa ótica, na nossa opinião. E pode ser baseado numa crença limitadora, pode ser olha, tu afinal não consegues passar este degrau, ora, para chegar ao quarto eu preciso passar o terceiro degrau. E por qualquer razão há um motivo para aquela insegurança existir. O que é que se deve fazer? Não é? Porque o passo seguinte é, os bloqueios mentais têm alguma vantagem para nós? Será que eu, para atingir aquele objetivo, eu devo ficar só no segundo degrau e depois mais tarde penso no assunto? Olha, ainda há pouco tempo alguém me perguntou ou partilhou comigo a vontade de voltar a conduzir depois de um acidente. Aqui estamos a falar de um trauma. Um trauma pode ser pode originar um bloqueio mental, não é? E é uma situação já diferente. Enquanto que eu posso acreditar ou não numa determinada situação, posso acreditar ou não que posso ultrapassar um bloqueio ou uma dificuldade,
posso encarar aquilo como um desafio, um trauma já tem que ser tratado de outra forma. Mas, de qualquer maneira, há pessoas que não conseguem pegar no volante do carro por várias razões e não tem necessariamente de ser um trauma, já não acreditam em si próprias. Eu digo isto porque foi um assunto que foi trazido há pouco tempo e eu fiquei a pensar no mesmo, porque é um bom exemplo. E não só é um bom exemplo, como é uma boa metáfora para este assunto. O que é que nos faz, o que é que promove um bloqueio? Promove justamente a incapacidade de eu pegar no volante da minha vida e conduzir estrada fora. Portanto, aqui está um bom exemplo do que é que eu posso ou não fazer com uma crença, ou o que é essa crença me pode ou não impedir de avançar, não é? E como é que nós podemos desconstruir esse bloqueio e atravessarmos por aí fora e ultrapassarmos isso? Ora, em primeiro lugar, perceber qual é a vantagem desse bloqueio. Eu tenho que trazer para cima da mesa, tenho que tomar consciência. Tenho um bloqueio, pronto. Este bloqueio não me permite fazer qualquer coisa que eu quero e gosto. Qual é a vantagem? Ou seja, prós e contras. É mais vantajoso viver, é mais seguro, porque parece que não é uma zona de conforto, não é? Acaba por criar ali uma zona de conforto em que eu uso as tais desculpas para não avançar ou invento mil histórias para não fazer determinada coisa, determinada tarefa. Então é perceber se é vantajoso viver nessa zona de conforto. Se não for, porque não consigo mesmo atingir um objetivo, se não avançar ou ultrapassar aquele degrau, então eu tenho que ver quais são as vantagens de conseguir fazê-lo. Ou seja, como é que eu construo uma nova crença por cima desta? Primeiro, em toda a minha vida eu tenho exemplos de sucessos, de coisas que consegui fazer, exemplos da utilização da confiança. Portanto, em vez de eu me basear, eu costumo dizer que se nós temos energia para criar um bloqueio, nós temos energia para desbloquear. É tudo uma questão de pensamento positivo e foco naquilo que eu quero fazer. Se eu pretendo mesmo atingir um determinado objetivo, se eu quero mesmo ser capaz de, então eu tenho que construir uma crença justamente que se inicie por eu sou capaz de. Como é que eu faço isto? Não basta só idealizar, eu sou capaz de. Eu tenho que me focar em coisas que eu realmente consegui fazer e que possam até estar indexadas neste tipo de atitude, dependendo do objetivo em questão. Se eu sou capaz de conduzir uma bicicleta, serei capaz de conduzir um carro, por exemplo? Quais são as vantagens de conduzir um carro? Em que é que ele me pode levar mais longe? Não é? Quais são as utilidades? Portanto, é tudo uma questão de foco e concentração naquilo que eu pretendo fazer. Às vezes ajuda a construir a frase por escrito, porque a visualização promove um pouco mais a ação. Eu estou a projetar no papel algo intencional e estou automaticamente a reprogramar o meu pensamento nesse sentido. E isto é muito fácil de dizer, mas nós temos mesmo que acreditar naquilo que queremos fazer. Só se desconstrói uma crença que nos limita, construindo e colocando por cima dessa uma crença ilimitada e poderosa que me faça avançar para a frente. Isto é o princípio básico. O princípio básico, exato. Pois é treino. Exato. Às vezes nós queremos que as coisas sejam imediatas. Exatamente. Aliás, eu não sei se estarei certo, mas às vezes a percepção é que parece que as coisas que nos causam mal são mais fáceis integrar-nos, não sei se existe aqui algum motivo específico, do que quando tentamos tirar uma coisa que realmente nos faz... Sabes porquê? Desculpa interromper-te. É mais fácil responder desta forma. Chama-se higiene mental. Quando eu tenho imagina, nós cuidamos do corpo de uma forma diferente que cuidamos da mente, e não deveria ser assim, não é? Eu tomo banho todos os dias, eu lavo os dentes, eu cuido do meu cabelo, cuido da minha pele, eu ponho os meus cremes, eu visto uma roupa lavada e limpa todos os dias, etc. Porquê é que eu não faço isto com os meus pensamentos? A partir do momento em que tu tens uma casa, uma habitação mental que não está arejada, limpa, que não é saudável, é mais fácil haver bolor, eu vou usar aqui, um pouco mais agressivos, mais fácil haver mofo, mesmo em termos de pensamento. Portanto, eu tenho que arejar a minha mente, eu tenho que prevenir doenças mentais, problemas emocionais, eu tenho que fazer coisas que me façam sentir bem. Se a casa não está habitável, é mais fácil haver este tipo de corrupção, não é? Haver estes bloqueios, esta falta de crença pessoal, a autoestima, a falta de motivação, está tudo ligado, só que nós podemos separar depois por pequenos temas, pequenos tópicos.
A crença vai ter aqui, a motivação vai buscar ali, a autoestima é a base de tudo, não é? A minha estima pelo meu corpo tem que ser igual e equivalente à minha estima pela minha mente. Eu tenho que ser capaz de a higienizar. E, portanto, é aqui a solução. Para isso nós temos também a falar acabamos, se calhar, por convergir estas duas áreas, que é o autocuidado também. Se a pessoa se autocuidar, será mais propensa a criar uma boa autoestima. E quando falamos de autocuidado, não é só, como estavas a dizer, da higiene pessoal, é um autocuidado psicológico, para que as pessoas possam ter força e energia para ir buscar, portanto, essa autoestima que nem sempre está ligada. Normalmente, quando a gente diz falta de autoestima, podemos achar que é quando a pessoa ou está fora de forma ou se considera feia, mas há baixa autoestima até na performance de trabalho, de como uma mãe também pode sentir essa baixa autoestima. Portanto, existem vários fatores, não só inerentes à parte física, não é? E normalmente quando se fala, automaticamente se associa à baixa autoestima, porque acha que está gorda, ou porque é magra demais, ou porque é feia, ou porque tem um cabelo horrível, e nunca se pensa que a autoestima está ligada a outras áreas da vida que também são importantes ter atenção, não é? A autoestima está muito banalizada por esse caminho, por essa forma de pensar, para mim está mal implementada, não é? A ideia da autoestima, o amor próprio. Por exemplo, eu não tenho necessariamente que ter falta de amor próprio só porque não imponho sempre a minha opinião. Eu posso estar bem comigo mesma se não der a minha opinião numa determinada situação. Eu não tenho que me impor. Eu tenho que respeitar-me e gostar da forma como me sinto mediante situações até mesmo de conflito, em que eu posso não querer estar sempre ter o mesmo registro. E, portanto, a autoestima também é um pouco isso. Eu costumo dizer que o amor próprio é o amor que eu nutro por mim mesmo, e a autoestima é o amor que eu tenho por aquilo que faço ou por aquilo que sou. É um pouco... Há aqui umas pequenas discrepâncias, mas, no fundo, são coisas muito... também são componentes do mesmo núcleo, não é? De pensamento. E se eu gosto de mim, mas não gosto do que faço, será que gosto assim tanto de mim? Será que a autoestima não é um pouco mais do que isso? Não basta só ter uma roupa bonita, ou maquilhar-me, ou ser magra, ou ter o corpo desejável. Lá está, isso é muito superficial. E a autoestima não é assim tão superficial quanto isso. E quando eu digo que quando nós temos muitos problemas, e já fizemos aqui várias conversas as duas, e que a autoestima é o centro, o olho da cebola, é muito mais importante começarmos de dentro para fora. De que forma é que eu estimo tudo aquilo que faço e aquilo que sou? Vamos ignorar os fatores externos. Eu não posso fazer nada relativamente a esta pandemia, não posso fazer relativamente nada em relação a pessoas que não me trazem bem-estar ou benefícios de forma nenhuma, e eu consigo fazer isso sozinha. Por exemplo, estar sozinho. O estar sozinho não é estar só, e a maior parte das pessoas não consegue estar sozinha, não tem atividades a solo, não faz nada que nutra, não é? Porque nutrir, lá está, o nutrir também pode ter a ver com nutrientes, alimentação, mas não. Nutrir amor próprio, nutrir vontade de estar comigo mesma, com os meus pensamentos, tirar tempo do meu dia para higienizar a minha mente, para me dedicar a estes assuntos que me impedem de fazer qualquer coisa, que me impedem de me fazer sentir bem. Que objetivos é que eu tenho? A falta de objetivos também pode ser uma origem para as crenças limitantes, ou seja, o que é que eu faço no meu dia-a-dia, sem ser trabalhar, ou sem ser cuidar dos filhos, ou do marido, ou ir às compras? Quer dizer, isto é muito superficial. É importante as pessoas terem despenderem de tempo, do seu tempo, para se dedicarem a estes temas, ou pelo menos para lerem, ou que leiam qualquer coisa que tenha a ver com isto, que possam ir beber informação, porque é muito difícil nós estarmos aqui a conversar sobre algo que alguém nunca se pôs ao trabalho não se dedicou ainda, é muito difícil, não é? Parece um bocado etéreo, estamos aqui a falar de assuntos que são muito vagos para algumas pessoas, e depois não sabem na prática como construir uma crença ilimitada por cima de uma crença. Mas isso, como é que eu faço isso? Eu nem sequer estou treinada para fazer isso, nas escolas não se ensinam este tipo de matéria, durante a vida não convivemos com pessoas, se calhar,
mais, como é que eu hei de explicar isto sem ser muito mazinha? Às vezes procuramos conviver com pessoas que não nos trazem assim tanto bem-estar e tanta sabedoria ou tanta informação, e nós não conseguimos aprender com as pessoas certas. E a assertividade é um pouco isto, é conviver com pessoas que nos tragam, que até podem ser um bocadinho diferentes de nós, mas eu penso assim, esta pessoa interessa-me no sentido de... Acrescenta, não é? Acrescenta alguma coisa, exatamente, alguma coisa, se calhar acrescenta. Então, em vez de procurar pessoas iguais e que se tornam repetitivos em termos de conhecimento, eu não desenvolvo nada e às vezes até promove um pouco mais o meu mal-estar, porque eu posso estar numa zona de desconforto em que não avanço e procuro pessoas que estão na mesma zona de desconforto. Porquê? Porque sinto semelhança, não é? E procuro pela semelhança e não pela diferença, porque tenho medo de arriscar. E isto também é um foco de atenção. Eu acho que é uma limitação. É uma limitação. É mesmo isso. Lá está a tal zona de conforto. Nós criamos uma zona imaginária de onde não saímos nem promovemos nada mais. E isto aqui, pronto, pegando aqui nesta parte, imaginando que estamos a falar para um público que já está à procura do seu desenvolvimento pessoal. Porque talvez se fôssemos para um público que ainda não está desperto, teríamos que falar das fases da transformação e que as pessoas entendessem que há fases a gente vai ter que passar pela parte do não estou muito bem assim, isto não tenho que mudar nada, para a fase de tomada de consciência. Portanto, há aqui um processo antes da pessoa que aceita e quer o seu desenvolvimento pessoal e começa a trabalhar para ele e vai à procura da tal informação que dizias e bem. Imaginando que estamos a falar para pessoas que já estão nessa procura, e depois voltaremos a falar talvez numa outra conversa para as que ainda não estão conscientes de que devem mudar alguma coisa, mas para essas que já estão no caminho, já falaste aqui uma série de coisas, vamos fazer tipo como um resumo ou dicas que tu achas que, por onde é que esta pessoa deve começar? Pronto, tendo em consideração que estamos a falar dos bloqueios mentais, das crenças limitadoras, uma pessoa que se encontra nesta fase, neste estágio, o que é que ela pode fazer para começar já a dar um passo ou dois para o seu desenvolvimento e concretização de algum objetivo que ela tenha em mente? Se for difícil avançar sozinho, e existem hoje em dia uma data de ofertas em termos de apoio ou mesmo procura de formação na área ou apoio profissional, seja o que for, mesmo literatura, o que não falta hoje é informação. Então, primeiro depois de tomar consciência, eu tenho consciência, tenho um bloqueio e quero resolver este bloqueio, eu não consigo fazê-lo sozinho, então procurar fora algum tipo de orientação, seja por via da leitura, formação, o que for. Depois, papel e caneta, tomar nota de todos os bloqueios ou tudo o que está inerente àquele bloqueio principal. Vamos imaginar que há um bloqueio principal. Isto não me permite procurar trabalho, isto não me permite avançar, eu não consigo resolver a minha vida familiar, eu não consigo sentir-me bem, o que for. Colocar em papel, se for mais fácil, escrutinar todo aquele bloqueio. Perceber, porque tem que se perceber qual é a vantagem do bloqueio. Isto é ponto assente. Este bloqueio traz-me vantagem. Sim, olha, eu sinto mais segura assim. Pronto. Eu estou refugiada no meu bloqueio, então se a resposta for sim, é difícil desconstruir, certo? É porque o bloqueio é mais forte. Vamos pensar desta forma. Os bloqueios, sejam eles conscientes ou inconscientes, e por isso é que eu digo tomar consciência do mesmo, eles têm uma intenção. Palavra-chave, intenção. O bloqueio serve-me para me proteger de algo, mesmo que eu não perceba que esse algo não me traz vantagens para atingir objetivos. Eu tenho medo de ir para a água porque tenho medo de me afogar. O que é que isso me está a impedir? Está a impedir, se calhar, de nadar, de saltar para a água, de ir à praia, de ir à piscina, mas o que é que me está a salvar? Está-me a salvar de ser afogada, de morrer afogada, ou seja. Portanto, está a proteger-me. Agora, qual é a vantagem? Eu tenho que pesar na balança, é mais fácil viver com este bloqueio porque sinto mais segura, ou eu prefiro arriscar porque quero desafiar-me e quero resolver isto? Então é uma escolha que eu faço. Qual é a vantagem de um e do outro? Pode não, até a pessoa não... proteger os bloqueios. Eu prefiro proteger-me do que... porque a atividade, se calhar, até nem me diz muito, não é? Às vezes temos que pesar o valor daquilo que queremos muito.
Isto porquê? Porque eu também não quero assustar as pessoas que vivem com bloqueios de forma nenhuma, eu também tenho os meus, portanto eu próprio penso sobre eles, olha, mas eu se calhar sinto mais segura assim, não me traz tanto benefício quanto isso e não é vantajoso, e eu prefiro viver até um dia me querer mudar e prefiro viver neste conforto, não interessa, isto não estamos a julgar ninguém. Então é preciso aceitar e abraçar este bloqueio de uma forma saudável, se ele é mais vantajoso ou não. Se não é vantajoso, então pensar à frente, quais são as vantagens de desbloqueá-lo? Olha, posso ir mais além, posso aprender a andar, posso ir à praia com os meus filhos, enfim, estamos a imaginar aqui uma hipotética. Ir para um sítio mais raso. Por exemplo, mas já estás a passar à frente, isso já são as propostas. Isso é já desbloquear. Exatamente. A partir do momento que eu tenho mais vontade de desbloquear do que ficar na minha zona de conforto, então eu vou criar uma estratégia. Primeiro, criar uma frase finalmente poderosa. Eu sou capaz de ir para a água. Sou capaz de ir à praia, porque posso fazer isto, posso enumerar uma série de vantagens, de prós para tomar essa ação. A partir do momento em que eu me sinto segura e confortável para o fazer, posso criar um plano de ação até. Quando é que eu vou começar a fazer isto? Posso apoiar-me em alguém para o conseguir, posso pensar em pedir ajuda ao meu marido ou aos meus filhos, imaginar, idealizar ou visualizar aquela situação, também é muito importante. Eu visualizo-me a concretizar aquele objetivo. Qual é o bem-estar que isto me traz? Isto é tudo uma vivência de sensações e de emoções positivas. Se isto for confortável para mim, acredites ou não, a pessoa está muito mais preparada para criar a tal crença, desbloquear a tal crença que impedia de fazer algo. Estamos a falar de uma coisa muito simples, para algumas pessoas pode ser muito assustador, não é? Andar de bicicleta, quem já caiu de bicicleta tem medo de voltar a andar de bicicleta, quem uma vez caiu de cavalo se calhar não consegue voltar a andar de cavalo, mas gostava de andar de cavalo. Estou aqui a pôr uma série de ideias em cima da mesa para as pessoas perceberem. E há bloqueios grandes, não é? E há bloqueios mais simples, coisas... Por exemplo, falar em público. Por exemplo, falar em público. Toda a gente tem um nervosinho miudinho, eu acho que toda a gente, posso dizer que toda a gente deve ter, nem que seja uma ansiedade pequenina, ou uma inquietude, o frio da barriga, assim, o trevorzinho, é normal, mas quando isto me pede, olha, eu tenho uma palestra para apresentar, eu não consigo, estou nervosa, ou seja, relaxar, aqui eu recomendo o relaxamento. É importante fazer a palestra, com certeza que a pessoa não vai faltar à palestra, portanto tem que se preparar. Aqui não é um bloqueio no sentido ideal, não é? Porque eu não vou deixar de fazer aquilo, é apenas uma crise de identidade quase, em que eu tenho falta de fé em mim, ou tenho algum medo, ou alguma insegurança daquilo que vou dizer. Então a pessoa tem que se preparar. Aqui sabe o que vai fazer, o bloqueio é diferente, já estamos a falar do tipo de crença, é apenas momentâneo e se calhar é baseado no quê? Na antecipação, numa mera ansiedade, num receio de que não corra bem, mas também estamos a falar de crenças que nos podem limitar. Imagina que se eu deixo aquela ansiedade assumir o controle, ou aquele medo de tomar conta de mim, eu posso até ir, o corpo vai, mas a mente não vai preparada, então convém preparar, e tudo isto envolve pensamentos positivos, o tal relaxar, o saber, o ter confiança, nutrir amor próprio, confiar no próprio processo também, aquilo que vou dizer, estamos a falar neste caso, não é? Portanto, são várias camadas de crenças que podem nos afetar ou não, dependendo se vêm de um trauma, se vêm de uma crença externa, alguém me disse alguma coisa que me afetou bastante, mas se calhar eu não quero acreditar tanto naquilo, ou então nem tive consciência, não tomei consciência que não faço isto porque alguém me disse que eu não era capaz. A partir do momento em que eu tenho essa consciência e fiz essa avaliação e até acho que sou capaz, eu posso provar a mim mesma que sou capaz. Tenho que acreditar nisso e construir as tais crenças poderosas que me permitam fazer isso, porque olha, eu até já consegui fazer aquilo que desconstrói totalmente aquilo em que eu acreditava. Às vezes as coisas parecem que não se ligam, até podem se ligar no nível inconsciente, mas depois conscientemente eu não sou capaz, porque automaticamente aquilo está gravado, cravou na mente aquela frase que nunca foi pensado. As vozinhas, a gente está sempre a ouvir aquelas vozinhas chatas. Eu costumo muito visualizar o anjinho e o diabinho, porque é quase como esse diálogo interno que nós estamos sempre a fazer, não é? Mas não ouças, és capaz. Mas depois, quando há essas crenças limitadoras, acaba por o diabinho fazer um papel mais eficaz, porque ele tem suporte, não é, emocional para o poder fazer, enquanto o outro depois fica um bocado sozinho na decisão.
Agora, realmente esse balanço é interessante, teres abordado essa questão e que temos que sempre saber o que é importante para nós. Isto é realmente importante, a tal questão do propósito, e isso dava outra conversa, de nós sabermos exatamente aquilo que queremos, aquilo é bom para nós, é mesmo, vale a pena toda a situação, ou estou a ser imposta por outras pessoas que me estão a dizer que eu tenho que fazer. E é isto que nós temos que medir. A ideia do papel acho ótima e é uma dica fantástica, eu costumo sempre dizer, aponta, vê os pós, os contras, faz a análise SWOT, adoro, porque acabamos por ter uma visão daquilo que realmente vale a pena e funciona nos negócios, a nossa vida às vezes também está cheia aqui de negociações internas, então faz todo o sentido. Sandrinha, já nos estamos a alongar e depois vamos voltar com outros temas, porque acho que há aqui uma continuidade, acho que é importante nós percebermos a questão das limitações, não é, que temos e depois também saber com mais detalhe como dar aqui a volta à situação e avançar o tal degrau que a gente estanca e às vezes não conseguimos ultrapassar. Muito obrigada por ter estado aqui. Obrigada por nos trazer este tema, é sempre importante. E seja para públicos que ainda não estão despertos, pode até ser um clique para a vida de algumas pessoas, de olhar com mais atenção para a sua vida e perceber o que é que as limita e o que é que faz elas serem aquelas pessoas que são no seu dia-a-dia. Portanto, vamos trazer com certeza mais temas, que a Sandra está sempre disponível para nos vir trazer mais conteúdo. Muito obrigada, o resto de um dia excelente e para todos fiquem a aguardar o próximo vídeo do Reborn Talk Saúde.